Viana do Castelo é a cidade atlântica mais a norte de Portugal. A presença do rio, do monte e do mar conferem à cidade dotes paisagísticos de excelência que encantam os sentidos, proporcionam um clima psicológico de descompressão e são propícios à ocupação sadia e aprazível dos tempos livres. Foi este cenário que acolheu a penúltima prova do Campeonato Nacional de Karting. O Kartódromo de Viana, um dos melhores palcos ibéricos para a prática da modalidade, recebeu 92 pilotos distribuídos pelas categorias de iniciação, cadetes, juvenis, júnior, X30 e X30 Shifter, que proporcionaram aqui momentos interessantes de seguir, com muita animação de luta pelos lugares da frente, agora que o campeonato está praticamente a chegar à bandeira de xadrez, que é o mesmo que dizer à reta final. Começamos pela categoria de iniciação, destinada aos pilotos mais jovens. Na prova de Viana do Castelo participaram 15 pilotos, uma excelente grelha que promete garantir assim o futuro do karting nacional. Nesta categoria, os pilotos de palmo e meio conseguem deixar o público ao rubro com a condução que fazem. É o caso de Ana Leal, a antiga piloto de karting, vem hoje às pistas para acompanhar o filho Duarte Ferreira e ver de fora as corridas do filho torna-se ainda mais emocionante. O que é uma mãe que foi piloto e agora vê o filho participar nas provas de karting? É muito duro. Meu filho tem tido uma prestação que me está a surpreender. Entramos nisto numa brincadeira, mas ele está completamente a surpreender e nós temos aquele sentido de sabermos o que é estar lá dentro, sabermos o que é competir, e hoje, por exemplo, está a ser um dia extremamente emocionante, porque ele está a ter uma prestação para mim notável. Para mim ele está a conseguir todas as expectativas que eu tinha de uma brincadeira estão a ser ultrapassadas. Mas acima de tudo eu quero que o Duarte se divirta e que faça bons amigos e que tenha um bom ambiente nos karts. Aqui a partida para a final da corrida, destinada à iniciação. Excelente arranque de Duarte Ferreira, que rapidamente se colocou na frente de Tiago Faria e Tomás Martins. Antes desta final, Duarte Ferreira já tinha ganho as duas primeiras corridas, mostrando que o filho de peixe sabe nadar. Vamos entrar na última. Na derradeira prova, a final, Duarte Ferreira não deixou os créditos por mãos alheias e, depois de vencer as duas mangas iniciais, também venceu a final. Momento em que Duarte Ferreira ultrapassa Tiago Faria, assumindo assim a liderança, que veio a manter até ao final, relegando para a segunda posição Tiago Faria e Tomás Martins. O xadrez termina a sua prova. Tiago Faria é o segundo. Tomás. Com a vitória em Viana do Castelo, Duarte Ferreira subiu à quarta posição da classificação geral com 138 pontos. A classificação é liderada por Tiago Faria com 163, mais um que David Simões. Na terceira posição, à geral, está David Figueiredo com 142 pontos. Na categoria destinada aos cadetes estiveram em pista 18 pilotos para corridas muito emotivas e também algo atribuladas, com alguns toques à mistura. Sempre espetacular momento de partida. Aqui vamos à boleia do kart de Ruben Silva. Frederico Peters foi vencedor da final da categoria cadetes, ele que já tinha levado a melhor na primeira manga da prova, enquanto que na segunda corrida acabou na quarta posição numa corrida que foi liderada por Duarte Santos. Na final, Peters viu o espanhol Luís Manzano largar melhor. A luta dos três primeiros com Frederico Peters na segunda posição, atrás de Manzano e Ruben Silva a ocupar para já o terceiro lugar. Manzano liderou a primeira fase da corrida, contudo, Frederico Peters, com uma condução bastante arrojada, acabou por ultrapassar o espanhol. Peters a assumir aqui a liderança da prova. Na luta pelo terceiro lugar, Ruben Silva perdia a terceira posição para Duarte Santos. No entanto, Ruben Silva continuou a pressionar e não quis perder o contacto com os da frente e depois acabou por assumir a terceira posição mais uma vez, duas voltas depois.
depois foi defender este terceiro lugar até à bandeira de xadrez desta final, uma final onde Frederico Peters acabou por ser o grande vencedor. No final, Frederico Peters reconheceu que a vitória em Viana do Castelo foi bastante difícil. Foi um bocado difícil. Umas vezes foi mais fácil porque eram mais lentos à minha frente e outras vezes eram mais rápidos. Os pilotos que estavam mais rápidos foram adversários à altura? Foram. E o objetivo agora qual é? Primeiro lugar para conseguir ganhar o campeonato. Na classificação geral, Peters é já o virtual campeão nacional. O jovem piloto lidera com um total de 190 pontos, enquanto Ruben Silva é segundo com 148 e Gabriel Caçoeiro ocupa a terceira posição com 131 pontos. Corrida destinada aos juvenis, uma corrida que foi totalmente dominada por Diogo Pinto, da Tony Kart Portugal. O jovem piloto a conseguir um setup mais equilibrado que a concorrência para o kartódromo de Viana do Castelo, a impor-se aos adversários na primeira e na segunda corrida, deixando agora tudo em aberto no campeonato. Nesta categoria, que conta com 13 pilotos, nada está ainda definido. Tomás Apolónia, um dos pilotos que tem estado em evidência neste campeonato, lembrou que está a ser difícil e que a concentração aqui é determinante. Está a ser um bocadinho difícil com os tempos. Pensava quando cheguei aqui na quinta, pensava que ia ser mais fácil do que está a ser. Olha, é difícil decorar todas as curvas de um kartódromo? Depende, já foste dos kartódromos muitas vezes, senão, se entraste de paraquedas é muito difícil. É necessário muita concentração? Muita. Qual é o segredo de Tomás? Ter muita cabeça, se não tens cabeça, vai correr mal. Por seu lado, José João Oliveira, que tem realizado um campeonato regular, não escondia antes da final que os adversários têm contribuído para um campeonato bastante emotivo. O objetivo é ganhar, não é? O campeonato está-me a correr bem, esta corrida está-me a correr mesmo bem. Os adversários são difíceis, está uma competitividade muito grande. E este é o momento da largada para a final da categoria de juvenis. Uma largada aqui bastante emotiva, ali com um toque na primeira curva, que deixou de fora da luta pela vitória 3 pilotos, são eles Bruno Ponte, André Marques e também José João Oliveira. Na frente, Diogo Pinto, Santinho Mendes lutavam pela vitória. Mais atrás temos Tomás Apolónia a sofrer ali um toque que o deixava de fora da luta pelos lugares do pódio. Na sequência deste acidente, Santinho Mendes acabou desclassificado por não ter respeitado a amostragem da bandeira amarela. Estamos aqui com estas imagens a bordo do kart de João Vairinhos, com o piloto da Escola de Karting do Oeste a realizar uma excelente ultrapassagem e a garantir a 5ª posição à geral. Já o líder do campeonato, o espanhol Brais Vilar, não esteve bem aqui em Viana do Castelo, não foi além da 10ª posição na final. No fim, Diogo Pinto lembrou que esta foi uma prova em cheio que dominou logo desde o início. Nos treinos comecei a ser o mais rápido, depois nos treinos cronometrados também consegui, depois desde aí consegui ganhar até à final. Foi fácil, difícil? Foi difícil, os adversários estavam à altura, mas correu bem. Na classificação final, a luta pela vitória está agora mais interessante do que nunca. A uma prova do fim, Brais Vilar comanda com um total de 152 pontos, Diogo Pinto é segundo com 148 e Tomás Apolónia terceiro com 146 pontos. Para o espanhol, líder do Campeonato de Portugal, esta temporada tem sido bastante produtiva. Está a ser bom, a muito nível, e mais que em alguns campeonatos de Espanha, então está a ajudar para o campeonato de Espanha, o nacional.
Na categoria júnior, Bruno Burlido continua a dominar a toda a linha. O jovem piloto, que está no seu último ano nesta categoria, tem revelado um andamento muito acima da concorrência e dominado por completo as provas que realizou. O objetivo este ano é renovar o título, estamos numa boa posição para isso, esta corrida está a correr bem. Acho que estamos a fazer um bom trabalho a todos os níveis e acho que vamos conseguir renovar o título. Como é que está a correr a temporada? Está a correr bem, temos todas as corridas com vitórias, não ganhamos uma manga com uma penalização de 3 segundos, mas está a correr muito bem. A nossa equipa está a trabalhar bem, o meu mecânico Filipe Figueiredo está a conseguir um ótimo trabalho, o chassi está perfeito e acho que vamos conseguir evoluir muito esta época. Já para Bruno Oliveira, da equipa FCK Motorsport, que tudo tem feito para contrariar o andamento de Burlido, o campeonato até está a decorrer bem. Está a correr bem, fizemos segundo na primeira prova, na última tivemos um azar na final, fomos para sexto, acabámos em sexto, foi uma boa recuperação. Esta corrida não teve a correr bem, mas agora também tivemos outro azar. Parte agora para a final em quarto, vamos ver como é que corre. Numa categoria que contou com uma grelha de 18 pilotos em Viana do Castelo, as largadas de cada final são determinantes. O arranque é a melhor parte da prova e temos de estar muito concentrados para não falhar. E passar na primeira curva já é uma grande sorte. E aqui está então a sempre emotiva largada para a final da categoria júnior. Bruno Burlido, com o melhor lugar da grelha, assume cedo o comando, fugindo logo ali aos mais diretos adversários. Para a segunda posição houve uma grande luta durante as 25 voltas ao cartódromo de Viana do Castelo, com Bruno Oliveira e João Amaral a proporcionarem momentos bastante intensos. Isto depois de Amaral ter feito um arranque menos bom e ter caído para a quarta posição, mas depois começou essa corrida de trás para a frente, recuperou e quando faltavam cerca de 7 voltas para terminar a contenda passou a ocupar a segunda posição. Bruno Oliveira aqui a ser ultrapassado por João Amaral, com o Lito de Santa Maria da Feira a não deixar fugir este segundo lugar até à bandeirada de xadrez. De referir que João Amaral, que tem apenas 13 anos, é um dos mais novos pilotos do pelotão júnior, de entrada para a última volta da final de júniores, e a bandeira de xadrez. E mais uma vitória para Bruno Burlido, que reforçou o comando da classificação geral. Conseguimos o principal objetivo, aumentar a distância no campeonato, continuamos fortes, ganhamos as mangas todas, fizemos um pleno e acho que correu bem. Tendo em conta que este será o teu último ano nesta categoria, se não estou em erro, queres fechar com chave de ouro? Sim, queremos renovar o título a todo custo, acho que esse objetivo vai ser concluído e para o ano vamos tentar andar na outra categoria como nesta. Com a vitória em Viana do Castelo, Burlido passou a somar 207 pontos, mais 42 que Bruno Oliveira, que ocupa nesta altura a segunda posição com 165 pontos. Já Eduardo Jesus tem nesta altura 129 pontos e ocupa a terceira posição. Na corrida destinada à categoria X30 Swifter, a prova de Viana do Castelo contou com a participação total de 8 pilotos, a mais pobre grelha desta jornada. Aqui na final não se pense que os 8 pilotos presentes não proporcionaram, no entanto, um bom espetáculo. Armando Parente realizou uma excelente largada, dominou a fase inicial das 17 voltas, com André Serafim ali a rodar muito perto dele. Depois temos aqui este toque de Tiago Teixeira com André Serafim, que deixou Tiago Teixeira fora da corrida, e a frustração do piloto que acabou por abandonar. Na frente, Armando Parente denotava alguma dificuldade para travar André Serafim, que acabou mesmo por conseguir ultrapassar Armando Parente. Mais atrás, Fábio Mota tentava defender a terceira posição, numa luta que estava a conseguir vencer, não conseguindo, contudo, chegar ao duo da frente, que com um andamento muito vivo lutava pela vitória. Na última volta, e já aqui na reta final, Armando Parente tentou surpreender André Serafim em cima da linha da meta, o que não conseguiu. Todas as vitórias são agradáveis, tendo em conta que somos poucos, mas o campeonato é competitivo.
não diria que é arrancada a ferro, uma pessoa tem uma cabeça e temos que a utilizar. As coisas às vezes chegam a um certo ponto, a certo momento da corrida temos que saber gerir e foi que isso aconteceu, tive um pequeno erro, depois tive que compensar desta forma para levar o vencido à corrida. Contas feitas, Armando Parente lidera o campeonato com 191 pontos, enquanto André Serafim é segundo com 179 e Tiago Teixeira terceiro com 153 pontos. Olhamos agora para a classe rainha do Campeonato Nacional de Karting, a categoria X30, que tem vindo a proporcionar grandes lutas pelos lugares no pódio. No entanto, aqui em Viana do Castelo, a final foi a menos competitiva das provas realizadas durante este fim de semana. José Pedro Faria, a exemplo do que já havia acontecido em Leiria, dominou por completo toda esta jornada, vencendo as duas primeiras corridas e impondo-se desde início na final. Excelente arranque, José Faria deixou para trás Henrique Chaves, Francisco Mora e Luís Cidade. Eles tentaram chegar ao líder, mas não conseguiram. Nesta jornada de Viana do Castelo, o grande derrotado acabou por ser João Correia, do time Mariatel Competição, que perdeu a liderança do campeonato ao não conseguir encontrar a fórmula certa para contrariar o andamento dos seus mais diretos adversários. O jovem piloto da Maia continua a não conseguir encontrar uma boa afinação para o kart depois de um início de temporada que esteve muito boa, mas tem vindo a cair. No final, João Pedro Faria somou mais uma vitória no Campeonato Nacional. Esta jornada correu bastante bem, começamos por fazer a pole nos treinos cronometrados, depois vencemos a primeira manga, a pré-final e a final. Podemos dizer que fiz um pleno, foi ótimo o fim de semana e neste momento acho que passei para a frente do campeonato. O que quer dizer que é um lugar com certeza esperas manter até o final da época? Espero, mas vai ser muito competitivo. A próxima corrida vai ser em Baltar e vai ser muito complicado, porque tanto eu como o segundo classificado, como o terceiro, andamos muito bem lá e lá vai marcar a diferença. Com esta vitória, João Pedro Faria assume a liderança do campeonato com um total de 179 pontos, com João Correia a descer à segunda posição com 166, já Henrique Chaves ocupa a terceira posição com 153 pontos. A próxima prova e última do Campeonato Nacional de Karting está agora marcada para o kartódromo de Baltar, nos dias 22 e 23 de setembro, prometendo uma forte animação na luta pelos lugares cimeiros da classificação.